Nós cristãos cremos em um só Deus, um só Jesus, uma só fé, um só sacrifício de Jesus para salvar e é suficiente. Nós cremos em uma Bíblia, a inspiração de um só Deus que deu a sua palavra durante cerca de 1.500 anos através de muitas pessoas. Pois é, a Bíblia está aí para nós como palavra de Deus e é constituída de um Antigo e de um Novo Testamentos. O Antigo Testamento trata da relação, da aliança de Deus com um povo específico, que era o povo de Israel. E isso para nós é um exemplo. E a Bíblia nos diz no Novo Testamento que é para todos nós, para toda a humanidade, que tudo que foi escrito no Antigo Testamento é útil, proveitoso, deve ser analisado e nós procuramos entender como tirando lições para nós. Eu vou falar agora em Deuteronômio no capítulo 14, em uma série de leis constituída, no caso aqui, de mandamentos que Deus deu muito claramente a um povo de Israel, porque pediu a lei dessa maneira. Deus não queria dar uma lei dessa maneira. Deus queria ser a própria lei, como é hoje. Deus queria através do Espírito Santo e Ele quer dirigir a nossa vida. A lei é o Espírito Santo em nós, o padrão do amor. O Espírito Santo é quem vai testificar conosco o que é pecado, o que é certo, o que não é. Nós hoje temos o Espírito Santo como indicação muito mais apurada da lei. E primeiro, Jesus é o exemplo de como é o padrão que Deus quer. Lei é um padrão. Jesus é o padrão. Jesus é a lei vivida. E o Espírito Santo hoje aplica este padrão a nós. Deus queria que fosse assim no passado. Ele estaria com o seu povo de Israel direto, todos os dias, sempre disponível para orientar. O povo ficou apavorado com a presença de Deus, ficou com medo e pediu que Deus não aparecesse mais, porém que falasse para Moisés o que ele queria. E Moisés atendeu, porque obedeceu a Deus e registrou de uma forma escrita tudo aquilo que Deus queria. Quando nós mencionamos lei, subentendemos a lei escrita na forma de mandamentos. Mas a lei não é só revelada desta forma. Eu repito, ela é revelada também em Jesus. O exemplo dele, Jesus é o padrão. Deus quer que sejamos como ele. A lei é revelada também através do Espírito Santo em nós. E então nós temos várias formas de ver, entender, compreender a lei, o que Deus quer. O que está no Antigo Testamento é a lei escrita na forma de mandamentos para um povo que assim pediu. Os judeus catalogam 613 mandamentos no Antigo Testamento e eles colocam todos eles em ordem de importância, sendo o primeiro e o segundo conhecidos porque foi perguntado a Jesus e Jesus, claro, sabia os 613, ele estudava quando era jovem. Muitos judeus sabiam os 613 mandamentos e Jesus enunciou: o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, semelhante a este, na verdade é um complemento, é amar todas as pessoas como a si próprio. Bem, os outros mandamentos se seguem. Agora, no que eu quero tirar aqui em Deuteronômio capítulo 14, há uns mandamentos que para nós até não são tão prioritários ou importantes assim, mas também
são mandamentos que compõem a lei para Israel. Por exemplo, vocês não darão golpes sobre o corpo, porque vocês são filhos de Deus. O corpo é santo e o Senhor escolheu vocês. Então, não machuquem o corpo, não façam corpo de propósito. O corpo é para ser preservado. Vocês não comam nenhuma coisa abominável. É outro mandamento. E por aí afora. Existem animais que vocês vão poder comer a carne deles e outros que não vão poder comer. As aves, os peixes, Deus estabelece critérios para aquilo que podia ser comido, aquilo que não deveria ser comido. Bem, na continuação, a partir do versículo 22, Deus fala dos dízimos. E ele começa assim: certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. E passa a detalhar uma série de coisas interessantíssimas a respeito do dízimo. Mas eu queria lembrar como ele começa: certamente darás todos os dízimos. Há alguns princípios com relação ao dízimo. Foi estabelecido no Antigo Testamento, mas não passou. Jesus disse que nenhum tio jamais passará da lei. O dízimo faz parte deste mandamento e não passou. Jesus nunca, em lugar algum do Novo Testamento, o dízimo é jogado fora ou desprezado. Se fala pouco no dízimo no Novo Testamento é porque já estava tudo muito claro e não precisava mais continuar falando. Bem, o primeiro ponto do dízimo é que tem que ser dado. Nós não podemos ficar com 100%, a menos que nós tenhamos 100% da nossa vida e 100% vamos assumir a culpa diante de Deus no juízo final. Se você pertence ao Senhor, não pode ficar com o dízimo. Bem, eu entrego o dízimo aonde, a quem, como? No Novo Testamento há uma orientação de que a gente deva fazer como o Melquisedeque, entregar, o Abraão entregou o dízimo para ele, então nós entregamos para quem representa a autoridade espiritual na nossa vida. Mas o dízimo é para ser usado em quê? Bem, o capítulo 14 de Deuteronômio aqui detalha uma série de aberturas na utilização do dízimo. Mas o princípio permanece: não fique com você, certamente darás. Bem, há muita coisa dita sobre o dízimo e há pessoas que têm intenção em desprezar o dízimo, principalmente pessoas que não querem dar. E não vão encontrar dificuldade em encontrar textos na Bíblia para justificar. A questão, então, do dízimo é uma questão muito interior, muito pessoal. Não basta dar, entregar o dízimo. E eu tomo agora como referência Atos dos Apóstolos, capítulo 5, no Novo Testamento, em que pessoas davam muito mais do que o dízimo, entregavam os seus bens, seus pertences, eles davam para Deus. O Barnabé deu tudo o que ele possuía, vendendo a propriedade, entregou. O Ananias, que era casado com a Safira, quis fazer igual, quis fazer bonito. E também foi e entregou, e diz que vendeu a propriedade dele e entregou. Só que ele reteve uma parte. Então, é isso que eu quero falar. Alguém pode reter parte do dízimo? O Ananias e Safira quiseram reter parte. Disseram que estavam dando o todo. Há pessoas que dizem que estão dando dízimo, mas eles dão dízimo parcial. Eles ajeitam e inventam desculpas para dar uma parte só do dízimo e não o dízimo todo. Na verdade, o Ananias e Safira estavam mentindo para Deus. A mentira foi o pecado que fez com que objetivamente desse lugar à punição deles, porque Deus os puniu. Rapidamente eles morreram. Nem todos
que negam dízimo, nem todos que pecam contra Deus, nem todos que adulteram recebem a punição imediatamente, como Ananias e Safira receberam. Mas há uma afirmativa bíblica aqui do juízo final. Não se passa. Ninguém vai passar impune pelo juízo final. Todos que pecaram vão morrer. E antes, o juízo final vai declarar tudo o que fizeram. Portanto, o Ananias e Safira são exemplos para nós em Atos, no capítulo 5. Eles venderam a propriedade, deram parte dela e ficaram com parte dela. O problema está no coração da pessoa. Quer ficar com parte daquilo que é dado para Deus. Aqui está a raiz do pecado. Você dá com tristeza, você não quer dar tudo, não quer dar o seu coração todo, você não quer dar a sua vida toda, você quer ficar com uma parte para você. Afinal de contas, você precisa brincar, passear, tomar um sorvete, divertir, ver televisão, brincar, internet, isso. Você não quer a sua vida toda entregue ao Senhor, não quer tomar a cruz. Você quer uma parte dela para você administrar. Este é o problema. Não é só dinheiro, não. É muito mais amplo e mais profundo do que dinheiro. Quando você quer ficar com uma parte da sua vida para você, você não é totalmente do Senhor. E quem não é totalmente do Senhor, no meu entender, não tem salvação. Eu acho que a porta da salvação é estreita demais. Existem muitos crentes, mas Jesus disse que são pouquíssimos os que vão entrar. Por causa disto, para ter a salvação é necessário abrir mão de tudo, negar o seu eu. É necessário tomar a cruz, que é sentença de morte para tudo no mundo. É necessário entregar tudo ao Senhor. Se Deus vai dizer para você fazer isso, fazer aquilo, dar para missões, entregar para a igreja, entregar para o seu pastor, o seu líder, ou se Deus vai dirigir de outra maneira, é outra coisa. Você entrega. O Ananias e Safira não entregaram tudo. Entregaram uma parte, eles fizeram igual a maioria dos crentes hoje e ficaram com outra parte para eles. Aqui está a raiz do problema e eu queria deixar com você essa pergunta. Você entregou a sua vida toda ao Senhor? Você tomou a sentença de morte para o mundo, que é a cruz? A sua vida é 100% do Senhor ou uma parte dela é sua? Aqui está a raiz do problema. Então, não é só questão de dízimo, não é só questão de dinheiro, é muito mais profundo. Você tem uma parte da sua vida ou ela é toda do Senhor? Pense nisto, meu irmão, minha irmã.